Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom! Estamos aqui mais uma vez com Consciência Paranormal, que acontece dentro do Instituto Ivan Martins. Não é isso? E aí, já estão inscritos? Já se inscreveram? Já estão me seguindo lá também no Instagram? Como é que está isso? Não é? Gente, vamos dar esse passo simples. É só entrar lá, se inscrever. O que para você é uma coisa pequena, para mim, de repente, é uma coisa imensa. Porque nós precisamos de semeadores de luz. Aqui nós buscamos semeadores. Para que aquilo que a gente conversa aqui, né, de repente é uma luzinha pequenininha na vida de vocês, não é mesmo? Aqui não tem mestres, somos todos alunos eternos da Escola do Universo. Estamos aqui todos aprendendo. Mais uma vez, como eu sempre cito, né? Sócrates, não é isso? Saber, né? Que é o saber? Só sei que nada sei. Não é isso? Então, quando a gente tem essa consciência, o saber fica tão mais especial, porque a gente entende a necessidade do eterno aprendizado. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Aprender juntos, sempre falando de espiritualidade, de amor, misericórdia, empatia e sobre tudo aquilo que une as pessoas, não sobre o que separa. Isso realmente não nos interessa. Então venha somar conosco, né? Venha somar conosco nessa noite de quinta-feira. Gente, hoje eu tenho uma pessoa muito especial. Ela fala sobre Theta Healing, né, que é uma técnica muito especial. Ela fala também sobre terapia floral de Bach. Vocês que me conhecem sabem o tanto que eu respeito, né, os florais, o tanto que isso pode mudar a vida de uma pessoa, assim como o Theta Healing também, mas já é um lado que eu já não trabalho. E também lida com os anjos, né? Olha que maravilha. Eu sou completamente apaixonado pelos anjos. Gente, sempre nessa intenção de ajudar as pessoas. Esse é o caminho da espiritualidade, o caminho de todos nós que nos propomos a essa jornada. Não é uma jornada fácil, não é uma jornada simples, mas é deliciosa quando a gente aprende. E quem quer amar, ame quem quer, né? Ser perdoado, que perdoe. Quem quer ser feliz, que faça, né? Tudo para que o outro sinta felicidade também. Nós não somos responsáveis, nós podemos pelo menos, né, não colaborar para que eles continuem tristes. Acho que essa é a grande sacada. Venha conosco nesse grande bate-papo que eu vou ter agora com Juliana Saqueto. Querida, obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que Que agradeço, bom ter Ivan. você aqui para a gente falar sobre amor. É meu assunto preferido, principalmente quando a gente trata de anjo, né? Da presença do anjo nas nossas vidas. Eu agradeço muito o convite. Eu amei a cor da sua camisa, Ivan. Ela veio calhar muito essa cor azul, assim. Então, gratidão por estar aqui. Tô muito feliz. Gratidão, querida. Azul é minha cor. Provavelmente a cor do seu anjo também, Ivan. Sabe que eu fazia uma coisa chamada ritual de cura coletiva. E eu reunia 400, 500 pessoas em hotel, essas coisas. A gente fazia um grande ritual de cura. E quando eu estava na preleção, quando eu estava no processo, as pessoas sempre viram, independente da cor da minha camisa, sempre viram essa cor em volta. Uhum. Em volta, como se tivesse uma luz azul atrás de mim permanente. Mas eu uso azul desde que eu me conheço por gente. Né? Aquela coisa de mariano, de devoto. Né? Então o azul me faz muito bem. Né? Que bom que você gostou. Sim, é porque a cor do meu anjo também é esse azul, por isso que eu gostei também. Olha só. É uma cor que traz um acalento, né? Um azulzinho, assim, é um colo, né? Colo. Então é a cor do meu anjo também, né? Então, adoro também azul, também sou fã. Sempre que eu vejo Ariel, ele tá nessa vibe, nessa cor. Ariel é o meu anjo. Sim, eu ouvi você falar em algum dos... Mas ele esse nome é pela cabala, pela data do aniversário? Não, ou não? Não. Esse anjo eu estive com ele quando eu tive o meu desencarne, que eu desencarnei e voltei. Né? Até meu livro não tá aqui hoje, não sei por que eu esqueci meu livro hoje, não trouxe ele para cá. Mas é onde eu conto essa história. E eu estive com ele no mundo espiritual
E ele me apoia, ele me cuida de mim desde então. Que perfeito. Desde os 6 anos de idade. E você via essa cor azul nele ou não? Na época, sim, e hoje Sim, também. Então, tá vendo? Eu vi esse azul, né? O azul tem essa coisa do divino, né? Sim. Né? O dourado também tem, o prata Sim, também sim. tem, o vermelho também tem, tudo tem. Toda cor tem o seu significado toda cor divino, tem né? seu significado divino. A gente só tem que saber lidar. O azul me faz muito bem. Que bom, Ivan. Né? Como é que é essa história do Theta Healing pra você? Como é que aconteceu? Como é que fluiu? Bom, eu sempre ouvia falar muito do Theta Healing e eu não entendia direito o que era, né? Eu via as pessoas explicando e pra mim não entrava na minha cabeça. Eu só fui entender o Theta Healing quando eu fiz a minha primeira sessão. Eu já era terapeuta e eu sentia que de alguma forma tinha uma coisa travada, assim. Tinha uma coisa que não ia, não fluía. E eu escutando falar sobre a técnica, eu falei, gente, por que não, né? Então, eu resolvi fazer uma primeira sessão. Foi um rapazinho que fez, nunca me esqueço, o Marcos. E quando ele... Eu nem lembro o que ele fez. Foi uma sessão tão, assim, significante e especial. Quando ele entrou no meu campo, né, ele falou... Eu sentia, eu via um muro marrom na minha frente, assim. Eu falei, gente, o que é isso aqui? E aí ele fez lá os negócios lá e aí resolveu. E depois da sessão, eu senti uma felicidade muito genuína, assim. Era uma felicidade tão grande, era um bem-estar tão enorme, que eu nunca tinha sentido na vida. Eu já tava com 40 e poucos anos. Eu falei, gente, que técnica é essa, né? E eu falei, preciso passar isso pro mundo. Porque eu pensava assim, gente, se não fosse isso, quanto tempo iria durar pra eu descobrir que eu tava com esse muro na minha frente travada? E aí eu comecei a estudar o Theta Healing. Eu fui fazer o curso, e foi uma libertação, foi uma... foi assim eu me encontrei muito no Theta Healing, porque tudo no Theta Healing é feito através do criador, que a gente fala, da força criadora, da fonte divina, etc. Ou como você quiser chamar. E aí, logo depois, foi engraçado que logo depois que eu terminei de fazer o curso, eu encontrei uma cigarra na minha janela. E para muitas pessoas, mas cigarra na janela, tudo, né, tranquilo e tal. Mas eu moro no 25º andar, em cima de uma colina. Não vai inseto para lá. E aí eu encontrei essa cigarra lá. E eu gosto do significado dos bichinhos, né, na minha vida, assim. Eu sempre procuro entender o que significa. E a cigarra, ela fica muito tempo debaixo da terra, e até ela emergir para a luz, depois ela morre, né? Enfim. Então, para mim foi significativo. Eu saí da sombra e ir para a luz, né? Então, para mim foi uma iluminação, né? Eu me encontrei no Theta Healing. Foi mais ou menos assim que aconteceu. E daí para você partir para a formação? Na verdade, assim, tem o curso do Theta Healing. O Theta Healing tem vários níveis. Tem DNA básico, avançado, Digging, tem vários níveis. E aí você, a partir do primeiro curso, você começa a atender, se você quiser, ou você usa para uso próprio, né? Então, eu falo até que o Theta Healing, ela é uma filosofia de vida. Porque você não precisa ser terapeuta, você pode usar para você. Agora, para você dar o curso, é um outro curso que você faz, né? É o curso de instrutor. E aí eu acabei usando como terapia, tratando as minhas clientes, e aí foi só sucesso depois, assim. E até eu aprender, né? Até eu treinar mais a sessão do Anjo da Guarda. Até mais chegar na sessão do Anjo da Guarda. Mas, então para você foi uma coisa que caiu meio de paraquedas, então, porque você não tem um histórico com espiritualidade. Não tinha um histórico. Como é que era isso? Então, na verdade, foi assim. Eu, desde pequenininha, eu sempre tive muita percepção das coisas. Eu sentia as coisas, mas eu não sabia o que era. Eu nunca vi nada. Nunca vi nada, mas eu sentia muito. Eu tenho uma percepção de sentir muito forte. E aí, pequena, eu sentia uma presença que me trazia muito conforto e uma presença que era muito estranha. E eu sabia diferenciar quando era bom, quando era ruim. Só que assim... naquela época, no interior, ninguém falava dessas coisas, né? E você deve saber melhor que eu aí que ninguém falava dessas coisas. Enfim, vim de uma família muito católica. Então, aí, eu cresci, fui estudar e eu acabei caindo no mundo da ciência.
Eu sou formada em biomedicina, eu me especializei nessa área da Eu sou ciência. acadêmico. Ah, é? Em biomedicina? Sim. Você tá brincando? Não. Então pronto, você me entende, né? Eu fui para essa área, fui mexer com pesquisa, e aí eu mexia com banco de sangue, tipo, nossa, eu me afastei totalmente da espiritualidade, né? Para mim tinha que ser tudo quadradinho, provado e comprovado, e aquela coisa toda na minha cabeça. Aí até que eu fiquei doente, né? Porque eu acabei me afastando da espiritualidade com essa sensibilidade toda. E aí eu fiquei muito doente, tive depressão, né? Que é muito comum acontecer. E aí até que uma pessoa virou pra mim falando, você não tem depressão coisa nenhuma, né? Você tem uma espiritualidade mal trabalhada, vamos trabalhar isso aí. E aí eu comecei o processo de autoconhecimento, né? Eu comecei a ler Kardec, comecei a estudar, comecei a perceber as coisas. E aí vinha todo aquele peso do julgamento, né? Que a minha família vai falar? Meu Deus do céu, vão me julgar, vão me pôr na fogueira, né? Mas aí, enfim, aconteceu tudo tranquilo, foi até tranquilo, assim. Eu fiz muito tempo de terapia também para me entender como eu funcionava. E aí, a primeira coisa que eu comecei a estudar foi planta. Porque para mim fazia sentido, era o que fazia sentido para mim ali, né? Então, eu tenho uma descendência de indígena, né? Então, eu pensava assim, gente, os índios lá, quando ficava doente, não tinha médico, não tinha nada, o que eles faziam? Estudava planta, sabe? Me veio esse insight, assim. E aí, depois das plantas vieram os florais de Bach, que eu amei a filosofia do Dr. Bach, Sim, maravilhosa. toda aquela filosofia dele para mim fez muito sentido, eu me encontrei muito na terapia floral, e aí foi quando eu comecei a trabalhar com terapia floral, terapeuta floral, aí até que eu caí no teto, o teto meio que caiu de paraquedas mesmo. Né, voltando ao seu comentário, caiu de paraquedas, e aí depois eu só me especializei nisso, já eu fui estudando cada vez mais, e hoje estou trabalhando como terapeuta e ensinando as pessoas que elas não precisam viver sentindo dor, né? Elas podem trabalhar legal o lado espiritual delas, né? Que esse lado espiritual é importante também, né? Cuidar e aí eu sigo. Há um momento da vida que a gente dá uma estressada, né? A gente não consegue continuar seguindo em frente do jeito que está. Vira a chave. Com certeza. Né? Seja por uma questão de saúde, seja uma questão emocional, que às vezes se torna uma questão de saúde. As perdas, né? Porque todos nós passamos por perdas. Uma coisa você pode ter certeza, se você ainda está ganhando, é porque você é jovem. Porque quando chegar numa certa idade, você começa a perder. A gente até uma certa idade, a gente ganha mais um primo, mais um tio às vezes, a gente vai ganhando. Depois a gente começa a perder, né? Os pais vão embora. É verdade. A gente começa a perder, né? Então a nossa cabeça do ganha-ganha não é bem assim. E a gente começa a perder e começa a vir as questões, né? Na psicanálise a gente entende isso muito bem. Mas entender não quer dizer que você vai passar uma borracha e não vai sentir, né? No seu caso, isso vem num momento onde você devia estar bastante perdida, né? Emocionalmente, né? Em vários sentidos. Então isso vem como um alento, né? E vem como um alento. Agora, a gente entende que existe um abismo entre o outro e si mesmo, né? Tratar o outro, muitas vezes, nos tira de cuidar de nós mesmos. E o que não vai funcionar. Porque ninguém pode dar o que não tem. Exato. Não é? Você, em algum momento, você se viu nessa sinuca de bico? Não, Ivan, porque eu tive uma formação que a primeira coisa que a minha professora falava era: terapeuta tem que fazer terapia. Sim. Não existe terapeuta que não faz terapia. Você não vai saber ensinar o outro se você não cuidar de você. Porque o que acontece? Se algum cliente chegar com o que já aconteceu muitas vezes, chega cliente com um problema muito parecido com o seu. E aí os dois ficam engatilhados. É espelho, né? Então, assim, se você engatilhou, mexeu com você, vai olhar na terapia depois, trata o cliente, depois vai olhar na terapia depois. Mas é muito importante o terapeuta fazer terapia. E eu já tive isso, Ivan. Eu, graças a Deus, tive uma formação que a minha professora, ela pegava no pé. Primeira coisa é cuidar de vocês. Depois você vai cuidar dos outros. Então, mas eu vejo nas colegas.
essa questão que você trouxe, né? Da pessoa só querer cuidar do outro e não olhar para si mesmo. Isso acontece muito. E não vai conseguir se tratar, né? Não vai conseguir tratar ninguém, porque na verdade vai bater de frente. Com né? certeza. E eu fico triste de ver, assim. Eu vejo, sabe, E assim, você vê em situações muito simples. Numa live, né? Numa live ali, às vezes a pessoa tá falando para terapeutas, né? E às vezes a pessoa tá ali querendo causar, querendo xingar, gente. E a pessoa com o sobrenome lá, fulana, terapeuta. Eu falo, gente, mas que terapeuta é essa, né? Então é muito comum você ver esse tipo de coisa e eu acho triste, assim. É muito comum porque, infelizmente, hoje nós vivemos uma realidade onde, primeiro, há um encantamento pelo que nós fazemos, há um encantamento, há um endeusamento quase que é horrível isso, porque nós somos seres humanos e ruins, porque se fosse bom não estava encarnado, né? Não tava Tem aqui, ninguém né? bom aqui. Né? Se você está encarnado, querida, né? Fique esperto, porque grande coisa você não é, porque nós estamos aqui, não estamos? A gente tem muito para aprender. Então, em primeiro lugar, isso, né? Mas a gente vê que há um endeusamento dessa profissão, dessa busca, desse trabalho, e as pessoas mergulham nisso sem cuidar da própria cicatriz, né? Da própria ferimento. Então começa a tampar a ferida com essas coisas sem cicatrizar. Exatamente. O que levou essa pessoa até esse lugar? É uma crítica que eu faço, inclusive, para algumas colegas, que usa esse artifício de você ajudar o outro como fuga para você não olhar para você mesmo. Sim. Porque olhar para você mesmo dói pra caramba, muito, né? Você vai olhar, vai cutucar a ferida ali que ninguém quer. Mas é necessário você fazer isso. Se você tá com alguma coisa machucada, você não vai conseguir ajudar o outro. Você vai engatilhar uma hora ou outra. Então eu vejo muito isso. A pessoa... E aliás, cuidado isso. Muito ajudar demais o outro, será que não tá sendo uma fuga para você não olhar para você? Tipo assim, eu não vou fazer terapia não, eu vou atender e ajudar o outro. Eu vejo demais isso, muito. E aí vai entrar naquele processo horrível, né, que eu sempre digo, que se você vê que a pessoa tá muito ferida, cuidado. Beijar o que tá esfolado dói. Às vezes você vai mexer numa ferida que tá tão aberta, que ao invés de você ajudar, vai doer mais. Vai doer mais e essa pessoa vai acabar te atacando. Uhum. Porque ela quer se livrar da dor, não quer que você cutuque essa dor, exato, né? Exato. É isso que difere o curioso de um terapeuta. Né? Exatamente. A gente está vivendo uma época de muita curiosidade. Né? Desse endeusamento, dessa busca, e as pessoas não estão filtrando muito a própria vida, né? Não está fazendo uma autoanálise. Sim. Né? Então, antes de partir para cuidar de alguém, se cuide. Exato. Para com essa história de fazer um cursinho, já partir para o atendimento, porque você tem que ver qual é a sua base nisso, né? Tem uma professora minha que ela fala que ela tem ranço daquelas faculdades holísticas, sabe? Que ensina 1000 técnicas em um mês. Não caiam nessa, gente, porque como é que você vai se aprofundar em cada uma das técnicas, sabe? É muito complicado. Você precisa olhar para você primeiro, para depois você conseguir cuidar do outro, né? Tem uma frase que eu li em algum lugar que fala que você sentir dor, ela é importante para você ter compaixão pelo outro também. Porque se você fala para mim assim, eu tô com dor, sei lá, no dedão, e eu nunca tive dor no dedão, eu não vou imaginar como é a dor no dedão. Eu posso até imaginar, mas eu não vou saber como é. Quando você sabe como é, você sente compaixão pelo outro. E é essa a base da terapia. Você tá com a compaixão pela dor do outro. E vivência, né? Você leva uma vida para ser um terapeuta. Sim, exatamente. Você leva uma vida para ser um terapeuta. Exatamente, Van. Eu acho que a idade, né, eu vejo muitas terapeutas maravilhosas, não tô nem criticando, pelo amor de Deus, que tá ali no comecinho da idade ali. Eu vejo uma certa imaturidade em relação à idade mesmo. Sim. Porque nada melhor que uma vivência. Sim. Né? E que maravilha que elas são jovens, que eles são jovens e estão começando. Sim. Eu abençoo a cada jovem que esteja aprendendo. Exatamente. Já estão no caminho certo. Que estão no caminho do novo. aprendizado e é assim mesmo. Né? Mas entendam a sua condição de jovem. Entendam a sua inexperiência. Né? Sim. Tem jovens de 20 e poucos anos com muita experiência? Tem. É aquele jovem que já
passou por 1 milhão de situações, 1 milhão de coisas, trabalhou terapeuticamente, ok. Tem muitos jovens especiais nessa idade. Mas o normal é que eles estejam ainda tentando lidar com a própria dor. Não é? E vai bater de frente. Você chega numa faculdade de psicologia, você vê muito isso. A menina saindo com 20, 21, 22 anos da faculdade. Né? Não teve vivência, né? Não tem vivência. Vai partir para o trabalho que não tem vivência, porque não é a psicologia não é mecanicista, né? Exatamente. Tanto é que ela transita ali entre humanas e biológicas, né? Mas ela transita ali, mas ela é humanas, não tem como. Ela não é mecanicista como a medicina, né? Porque a medicina é mecanicista. Medicina quebrou, conserta, tá podre, tira. Não é assim? É. A medicina não tem meio termo. Se quebrou, conserta. Se esfolou, costura. Põe band-aid. Põe band-aid. Agora, se cortou, costura. Agora, se tiver podre, se tiver doente, tira, joga fora, extirpa. Seja o que for. Né? A medicina é bastante mecanicista. A psicologia não, né? A psicologia é uma coisa que precisa de tempo, precisa de vivência e de cuidado com como vai lidar com a vida daquelas pessoas. E a gente vê hoje, dentro dessas técnicas, muito da psicologia. Né? E como saber diferenciar, né? Como saber diferenciar? Eu tenho visto isso muito em terapeutas, não só os jovens, os mais velhos também. Por exemplo, com algumas técnicas como constelação familiar e outras técnicas mais, a gente vê que usa da psicologia, mas não tem o fundamento da psicologia. Não tem o fundamento da psicologia, não tem o estudo da psicologia. Então você muitas vezes vê bater de frente, né? Eu conheço consteladores maravilhosos. Conheço consteladores incríveis, já recebi inclusive no meu programa. Conheço, assim, pessoas incríveis. Mas eu vejo muita barbaridade. Eu tenho uma crítica com constelação, e não é falando mal, pelo amor de Deus. Eu conheço consteladoras maravilhosas. Eu faço constelação. Sim. Fiz constelação, mas eu percebo o seguinte, por que a galera fala mal? Porque eu percebo que não... Inclusive eu conversei isso com uma colega consteladora, porque eu não queria ter essa opinião de forma errada, claro, né? De forma inusitada, de forma assim... aleatória. Tô falando besteira. Mas a constelação, eu percebo que ela não resolve o problema depois. Então a pessoa que não tem um acompanhamento, às vezes ela fica meio perdida, o que eu vou fazer com essa informação? O que eu faço isso agora, O que eu faço com isso agora? Então... Eu acredito, Juliana, tá? Que é legal ter um acompanhamento depois. Ou uma psicóloga, ou uma terapeuta floral, uma terapia que faz sentido pra você, ou uma psicanalista que é ótimo também. Mas eu mesmo nas sessões que eu fiz, no final eu fiquei assim, tá, legal, mas e agora? E aí eu fui pro Theta Healing, eu fiz meus Theta Healing lá e resolvi, beleza. Mas uma pessoa que não sabe, uma pessoa que não tem muito conhecimento, então eu acho que falta um depois. Falta um depois. Os bons profissionais sabem disso e cuidam disso. Né? Porque existe um momento que você chega e fala assim, bom, agora já não é mais pra mim. Eu trouxe essa informação, agora você procura um psicólogo, sim, você procura um profissional. Eu tenho colegas que são Theta Healers e consteladores. Isso. Que aí faz a constelação, vê onde é que tá o problema, exatamente, e bora pro Theta Healing. Entendendo qual é o limite também. Sim. Entendendo qual é o limite. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos entender, eu estudei psicologia, mas sou psicanalista, né? Uma das coisas que a gente precisa entender é onde nós chegamos no nosso limite. Nós temos um limite, nós temos um limiar. Né? Então tem o paciente que é para terapia integrativa e resolve na integrativa. Tem o paciente que é para integrativa, para ser depois direcionado para uma terapia mais tradicional, né? Acadêmica, digamos assim. E existe aquela que não é para nós de jeito nenhum. Não é? E nós precisamos entender quando não é para nós de jeito nenhum. Sim. Tá? E você diz assim amorosamente, fala, olha, procura sim um psiquiatra, procura sim um médico, porque você precisa de um ajuste químico e o seu médico vai te indicar isso. Exato. Eu estou te falando como falaria para um irmão, para uma irmã, né? Para um filho, para uma filha. Eu concordo com a sua fala demais, porque eu penso assim também, eu acho que o ser humano é muito complexo para você falar, não é uma linha só que é o certo.
E eu aprendi, eu já achava isso, e eu aprendi isso também, o que me confirmou isso que eu estava achando só na minha cabeça, fazendo as sessões de leitura do anjo. Porque, o que eu aprendi vendo? Muitas pessoas, elas precisam falar. Aí você vai para uma mesa radiônica, você vai para um Theta Healing? Não, a pessoa quer falar. Ela é uma psicóloga, ela vai com terapias que ela vai falar. Né? E outras pessoas que ela não é muito difícil de se abrir. Então elas vão se dar melhor com terapias que não precisa falar tanto. Aí vai para uma mesa, vai para um Theta Healing, vai para uma outra terapia que seja mais ao ponto, entende? E eu percebi isso nas clientes, assim. Explica pra gente, muitas pessoas que estão nos assistindo agora, não sei em que dia, em que ano, em que século, não é? Que aqui a gente se eterniza, não é? Isso fica rodando pro resto da vida aí pelas redes sociais, pelo resto dos tempos. Explica pra gente o que é o Theta Healing. O Theta Healing é uma técnica terapêutica que ela é baseada numa meditação com uma oração focada através da fonte criadora ou fonte de criação ou criador ou Deus, como quiserem chamar. Então, é uma terapia que a gente vai treinar sua mente para pensar e agir de forma positiva. Então, o que o Theta Healing fala? Que tudo que a gente cria na nossa vida, ela é fonte lá das nossas crenças e padrões que tá lá no nosso fundo do subconsciente, lá do nosso HD da mente, né? Enquanto você tem uma programação negativa de alguma coisa, aquilo vai continuar negativo na sua vida também. O Theta Healing, a gente vai encontrar a origem desse padrão, Sim. vai dar um novo significado para essa informação, que não tem como você simplesmente falar some daqui, a gente vai dar um novo significado para essa informação, para a pessoa poder co-criar a vida dela que ela quiser, de forma positiva, de forma abundante, de forma próspera, e tudo isso é feito através de uma meditação, né? Então, Sim. eu guio o cliente numa meditação e a gente vai fazendo todo esse trabalho. Meditação guiada é uma coisa maravilhosa, né? Sim. Ela é bem indicada, bem feita, bem pensada, bem sentida, né? Não dá para trabalhar isso sem ser o caminho do coração, né? Não, você tem que estar muito conectada tanto com você mesma, o amor seu e a fonte de criação, né? Então, defina amor para mim. Amor? Ai, amor tem vários tipos de amor. Eu acho que é algo que você sente por alguém ou algo sem você olhar, você olhando ela ao todo, um todo. Tanto sombra quanto luz. Você ama a pessoa. Você aceita o jeito que ela é, então você ama a pessoa. Empaticamente. Isso. Eu sempre falo dessa questão da empatia, porque esse amor que desde que, apesar de, eu te amo depois de, isso tudo aí já não é amor mais, não né? Não é. Porque vocês se detêm com várias situações. Vocês se veem de frente com várias questões. Sim. Que fogem muito, de repente, da sua vida, do seu dia a dia. Porque nós temos a nossa vidinha, nós temos a nossa cotinha de experiências. Isso não nos dá o direito de julgar o outro. Exato. Porque tem uma vida diferente. Uhum. Né? Então, eu imagino que venham coisas do arco da velha, né? Ivan, isso é um desafio. É por isso que daí a gente volta naquela conversa que a gente fala que a gente tem que sempre se cuidar. Se uma coisa eu falo engatilhar, dá pra entender, é cutucar alguma coisa em você que mexe, né? Então, se alguma coisa te engatilhou, vai olhar depois. Eu já tive clientes que, sabe quando você se pega assim, ó, nossa, eu não acredito que ela fez isso. Opa, volta pro centro. E aí você volta a ter empatia, né? Então vem situações que você, às vezes você se compadece da situação e você sente até o cardíaco quente, assim. Eu falo, opa, a energia dela, é a minha, sabe? Porque daí também a gente não pode se envolver emocionalmente, senão a gente não consegue tratar. Claro. E isso tudo é um autocuidado. Isso tudo é um papel de um bom terapeuta. Nossa, essa história mexeu comigo. Então deixa eu me centrar agora aqui. Depois eu vou sentar e entender por que mexeu. Mas quando mexe comigo, nós estamos falando de quando mexe comigo dentro daquilo que eu creio também, né? Dentro das minhas crenças também.
De repente aquilo diz respeito mais com o seu julgamento do que propriamente com outra coisa, Eu, né? eu nunca peguei, assim, um cliente que pegou fundo em crença minha, que me fizesse... Eu não me lembro disso ter acontecido. Você conseguiu já se livrar dos julgamentos morais? Sim, sim. Não, quando eu tô atendendo, sim. É diferente. Eu acho que quando eu sento pra atender, eu coloco a capinha da terapeuta, sabe? Eu tô aqui e eu faço uma oração antes pedindo, né? Eu quero servir de instrumento sem deixar meu ego e minha mente interferir. Porque eu não quero, né? E eu já atendi casos, pelo amor de Deus, assim, que hoje eu falo, nossa, como que eu consegui lidar com isso? Mas na hora eu tiro meu ego, eu deixo ele sentado no Você sofá é e eu me católica? ponho. Eu vim de família católica. Eu vim de família católica. Minha mãe eu nasci num berço católico. Sou devota a Nossa Senhora, Sim. Amém né? por isso. Eu vim do berço católico. Hoje eu me considero espiritualista, porque daí eu Claro. acredito em um monte de negócio que não tem É, nada a ver com a que não vai igreja. acabar, não vai cair dentro da igreja. Mas a igreja também não vai se importar com aquilo que você crê, né? Sim, não, eu vou em Aparecida, gente. Eu É, rezo, eu faço claro. novena, tipo, eu gosto, mas não me considero mais, porque daí eu já vou contra, né? O que a gente já não cabe mais dentro de caixinha, né? Não cabe mais dentro de caixinha, As exatamente. caixinhas já não servem mais, porque as pessoas falam assim, mas como? Você reza o terço? Eu falo, rezo. Eu Claro que eu também rezo. rezo, ué. Rezo, pra mim, uma ladainha maravilhosa. Você gosta de meditar? Eu medito com o terço. Eu durmo que nem um anjo depois do terço. Né? Pela minha ladainha do terço me bota, assim, no estado meditativo profundo. Uhum. Então me faz muito bem, né? É, Mas você não é espiritualista? Sou. Tá, mas isso não me impede de rezar o texto, não me impede de reverenciar Nossa Senhora. Você sabe que teve um Nada. atendimento uma vez, Ivan, que foi muito interessante pra minha cabeça também. Porque só para deixar claro, eu aprendo muito na sessão de anjo. Para mim é uma Claro. escola, né? E numa das sessões a pessoa me perguntou isso. Ela falou assim: "Olha, eu já segui por tudo quanto é tipo de religião. Eu gosto nossa, eu tenho, sei lá, eu gosto de um monte de mentor diferente, daí eu gosto de santo, e daí eu gosto também, sei lá, dos orixás e eu nunca sei para quem que eu peço, eu nunca sei para quem que eu rezo". Eu começo a agradecer pra todo mundo, tá tudo certo. Aí eu falei assim: "Tá bom". Aí eu fiz essa pergunta pro anjo dela, né? Porque aí eu vejo tudo em tela mental. Falei, essa pessoa tem essa dúvida. Como que eu posso explicar pra ela como funciona? Porque vocês estão aí, vocês sabem mais que eu, né? E aí ele me mostrou uma cena assim. Tinha ela e atrás dela tinha um monte de figuras, um monte de seres assim, tudo do mesmo tamanho. E aí a mensagem foi: a gente tá aqui tudo junto. Tipo, Uma coisa não só. é um maior que o outro. A gente tá todo mundo aqui na mesma função, com proteção, com guiança, enfim. Mas não tem essa. Tipo, se você rezar pra um, vai todo mundo escutar. E o que puder ajudar melhor, vai ajudar você. Aquilo que você crê, né? Então é coisa da nossa cabeça, né? Achar. É ego nosso, né? Ai, se eu pedir pra um, o outro vai ficar bravo. Deus é maravilhoso e é perfeito, e Deus é energia, Deus não tem sentimentos que não seja o amor, né? Todos os outros sentimentos, gente, é coisas inventadas pelo homem, né? É ciúmes, Deus não tem ciúmes. Se você não aceitar Jesus como teu salvador, você tá lascado. Oi? Ele não precisa que você aceite nada, né? Você é o que é, porque Deus já te deu isso. Deus já te deu o filho dele, é por isso que você crê, eu também creio. Deus deu o filho dele, veio aqui como homem, não é? Não sei quantos avatares veio, mas nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Buda, né? E quantos outros avatares vieram, né? E tá tudo certo, tá? Então eles não têm ciúmes de você, eles não têm apego a você, né? Às vezes eu falo, eles não se importam com você, aquela dorzinha de barriga que você tem, sabe por quê? Porque você tem a eternidade. O que é uma dor de barriga? O que é uma perdazinha aqui, uma perdazinha ali? Você tem a eternidade, é como criança birrenta, né? Que chora e a mãe sabe que vai passar aquela birra. Nós Exato. somos assim. Então para de botar em Deus aquilo que você sente. Porque a maldade é humana, não é divina, não é? É nossa aqui. Eles não se importam, né? Não se importa com a gente nessas bobagens nossas. Então vamos passar a agradecer um pouquinho mais, pedir um pouco menos, né? Eu acho que sobre a divindade é pedir menos. Né? Eu só agradeço, eu não peço nada. Porque se eu precisar pedir, então eles não existem.
É. Se eu precisar pedir, eles não existem. Eu vou pedir pros orixás? Pra quê? Já agradece que você tem, Eu né? agradeço, eu só agradeço. Já Eu vou pedir agradece. pros anjos? Não. Eu creio, então eu só agradeço, porque se eu tenho um anjo e não creio que ele vai cuidar de mim, eu vou ter que pedir, cuida de mim hoje, viu? Poxa, eu esqueci hoje eu tô lascado. É, Então ele não existe, você tá equivocada. Você vê muito por aí também ou não? o que você fala de gente que pede? Você fica pedindo. Tem, um monte, né? Assim, Você não tem preguiça? na verdade, assim, é um pessoal que eu percebo que tem uma consciência diferente. Então, o que eu vejo muito, principalmente de anjo, né? Tem gente que me escreve assim, ó. Ai, Ju, pede pro meu anjo pra ele me abençoar, porque não sei o quê. Eu falei assim, não, você pode pedir pra ele também, viu? Você pode falar. Na verdade, ele já tá te abençoando, mas se você quiser algo a mais, né? Você pode conversar com ele. Você pode falar assim, ai, anjo, me acompanha num lugar ali que eu tô com medo, né? Isso pra funcionar pra cabeça também. É igual você falou, eles já estão ali. Mas pra nossa cabeça, se a gente não pedir, eles não estão. Né? Então, é outra consciência que a galera tem. Então, é um trabalhinho, assim. Mas eu penso que é uma construção também, né, Juliana? Sim, é uma construção também. É uma construção que as pessoas precisam entender a fé como uma coisa um pouquinho mais ampla. Sim. Porque senão vai ficar num buraco, vai ficar num buraquinho tão mesquinho, sabe? Olha, se eu não rezar hoje, se eu não botar o pé direito no chão de manhã, né? Eu boto o pé direito no chão de manhã, rezo um Pai Nosso e chuto o porteiro logo cedo. Então não adiantou nada. Né? Hoje eu descendo do prédio onde eu moro, entrei no elevador. Bom dia, senhora. Do jeito que eu respondi bom dia. Você ficou, Fiquei, né? não me respondeu. Aí quando eu saí, eu abri a porta do elevador, deixei ela sair, fechei a porta, fui abrir a porta que saía pro saguão do hotel, abri pra ela. Aí, da terceira vez, ela virou pra mim e falou assim, você é gentil. Eu falei, não por isso. Então, quer dizer, eu insisti em fazer o melhor. Se ela não tivesse dito nada, tudo bem, mas eu quero estar bem. A gente dá o que a gente tem, né? Não fala. Exato, eu quero estar bem. Então essa questão, muitas vezes, da pessoa ficar construindo, né? Ficar pedindo, mas ela não faz nada. Não há uma terceirização, ao seu ver? Existe uma terceirização, isso que eu ia falar. O pessoal fala, né? Não toma responsabilidade das suas próprias ações. Isso tem muito, Ivan. As pessoas ainda não entenderam, assim. E a gente, né, ainda às vezes não entendeu, se pega um pouco nisso também, da gente meio que terceirizar, né? Eu não consigo fazer, deixa eu entregar lá. Não, todo mundo tem um poder. O poder nosso é muito maior que a gente imagina. É que a gente não aprendeu a lidar com isso, né? Isso foi uma lição para mim também um tempo atrás. Porque eu tinha mania de tudo, eu tava sendo atacada, eu tenho que pedir ajuda. De repente eu não tinha ajuda. E aí? Aí eu parei e falei assim, não, peraí. Eu tenho o maior poder do mundo, eu tenho um monte de proteção. Que negócio é esse? Eu tenho que depender dos outros? Não. E aí eu fiz minhas práticas, fiz uma oração lá e tudo passou. Parecia que era uma prova, sabe? Pra eu olhar pra mim e falar, não, você pode fazer. Então, só que as pessoas elas não aprendem isso. O crer, né? Não aprendem que elas têm todo o poder. E isso é da sociedade também, né? É uma consciência que a gente tem que... Você me perguntou do azul, você me comentou sobre o azul. Eu uso basicamente azul. Dificilmente você vai me ver aqui com outra cor. Dificilmente. Quando muito um lilás, alguma coisa. Uhum. Mas por que o azul? Porque é esse chakra. É o chakra da cocriação. Esse azul é o azul do chakra da cocriação. É o laríngeo. Porque todo o nosso poder está no laríngeo. Uhum. As pessoas ficam tão preocupadas às vezes, né? E eu digo, gente, não existe nenhum chakra melhor que o outro. Mesmo porque nós falamos sobre 7, mas tem milhares de chakras, né? Agora, desses 7 conhecidos, você consegue alinhar todos os outros através do laríngeo. É verdade. Você consegue alinhar todos os outros. E as pessoas não têm essa percepção.
né? Então eu uso o azul porque o azul ativa cada vez mais o chakra da comunicação e da cocriação, né? Perfeito. Claro que para você pode ser o laranja, né? No seu sacro, pode ser o amarelo no seu umbilical, pode ser o verde no cardíaco, não tem regra, né? Pode ser o lilás, né? No seu coronário, isso não tem regra, mas para mim funciona essa questão do azul. Me diz uma coisa, você trabalha com os florais de Bach? Sim. Eu tenho uma experiência com os florais de Bach de muitos anos, né? E geralmente eu oriento as pessoas a comprarem florais, faço as formulazinhas, as pessoas vão na farmácia e compram os seus florais, tomam os seus florais e melhoram muito. Qual é a sua experiência com os florais? O que você vivenciou já com os florais que vale a pena trazer? O floral, ele me ajudou a despertar virtudes em mim que eu não sabia nem que eu tinha. Olha só. Então, para mim, foi abriu, assim, tirou um véu, assim, de ilusão, né? Então, eu era uma pessoa que eu tinha... Porque o que acontece com os florais, né? Pra quem não conhece. Basicamente, eles vão afinar a corda da virtude que está desafinada. Então, pega lá sei lá, uma emoção de medo e vai transformar em coragem. Mas você já tem aquilo, ela só vai afinar a corda. Então, eu era tão desafinada. Nossa, quando eu comecei a tomar floral, gente, aí que eu percebi o tanto que eu tava desafinada, tanto que eu tava desconectada do todo, né? Então, pra mim, foi uma transformação. E eu comecei a tomar floral fazendo o curso de floral. Eu fiz o curso de floral e fui experienciando as... Você não me fala experiência com floral, não. Eu fui experienciando as essências. Teve um ano que eu passei inteiro com catarse. Eu tive reação com um monte de floral. Mas foi importante pra mim. Eu fiz um curso no Brasil com uma senhora, né, que não deveria estar dando curso. E ela dizia o seguinte: floral, se bem não fizer, mal não faz. Eu falei, mesmo? Ela falou, se você tomar um floral que não é pra você, não faz nada com você. Eu peguei o meu kit de florais, botei tudo dentro de uma caneca, várias gotas de cada. E ups. Nossa, eu quase pirei. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu falei, a senhora é uma professora que precisa se qualificar melhor. Eu falei, o floral não é inócuo. O floral não é tão inocente assim, não. O terapeuta tem que ser muito bem formado. Eu falei, eu não quero nunca mais nem chegar perto de floral. Mas isso tem muitos anos, e há muitos anos eu fui para Londres e fiz o curso em Londres. Na época não existia tantos profissionais qualificados aqui. Sim. E eu fiz o curso com floral, e aí eu fui ver o poder do floral. Você prescreve até hoje os florais? Eu faço a indicação. Faz a indicação até hoje. A gente fala prescrição porque quando você faz parte desses conselhos, né, autorregulados, né, a gente fala prescrição. Uhum. Então, e você poderia falar prescrição por causa da biomedicina hoje. Mas eu não tenho mais o conselho, você né? Mais, como terapeuta não tem essa... não tem o... Mas enfim, isso é uma nomenclatura. Enfim. Então, quando você passa uma fórmula hoje, se você passa fórmulas hoje, você já conseguiu, por exemplo, diminuir, junto com o médico, junto com o psiquiatra, os remédios psiquiátricos? Nossa, Ivan, que pergunta maravilhosa. Pois porque foi meu anjo que foi cochichar, né, no seu ouvido. Eu tive isso. Quando eu entrei na depressão, eu fui tomar remédio, né? Fui pro psiquiatra tomar remédio. Porque na época eu não tinha, sem noção de nada da vida. E é o que a gente faz quando tem questões emocionais sérias. A gente vai ao psiquiatra. Vai no médico, Ninguém exatamente. Tá dizendo para você fazer outra coisa, não. Primeiro, médico. Médico cuida de doença. Nós cuidamos de pacientes. É isso aí, galera. É médico, tá? Médico, tá morrendo é médico. Não vai descartar a medicina. Não. Né? A gente é só um complemento depois ali. Só que eu não queria tomar remédio. Eu não quero mais, não aguento mais tomar remédio. Eu não concordo. De alguma forma, acho que minha alma brigava que não queria remédio. E aí, na mesma época que eu tinha depressão, tomava remédio, eu tive um problema no joelho. E um amigo meu falou assim, não, vamos ali no Tarefeiros. Já ouviu falar do Tarefeiros? Sim, sim.
que é um centro espírita aqui não é espírita, ele é espiritualista, né? Espiritualista, Não é mais espírita amplo, só, eles não é mais fazem cirurgia espiritual, enfim. E é um trabalho incrível que eles fazem. Um trabalho maravilhoso. Eu sou grata aos tarefeiros Com até certeza, hoje, assim. gratidão eterna. Nossa, e aí esse amigo me levou lá, eu pra tratar joelho, e aí ele falou assim pra mim, não fala que você tem depressão também. Ah, mas não tem nada a ver. O que eles vão... Nada a ver, né? E aí eu falei que eu tinha depressão também. E no fim, o problema todo era depressão, né? E aí o médium olhou pra mim e foi lá que eles falaram, você não tem depressão, você tem a espiritualidade mal trabalhada, né? E aí eu comecei a cuidar desse lado espiritual, fiz apometria, fiz um monte de tratamento lá. E aí eu tirei o remédio. Fui no médico e ele falou, não, você tá de alta. Né? Então eu tirei os remédios... fazendo tratamento espiritual. E aí depois com os florais, depois eu comecei a tomar floral. Mas eu tenho uma cliente, em especial, a Rebeca, ela me segue até hoje, a cliente que foi o meu case de sucesso, assim, que eu mais gosto de contar, que ela me procurou porque ela tomava remédio e ela escutou essa história, ela falou, Ju, eu não quero mais tomar remédio. Eu tratei ela com teta e floral, né? Eu ensinei ela a fazer proteção espiritual. Eu ensinei ela a fazer um monte de técnica para ela se limpar energeticamente. Ela era muito aberta, começou a se tratar com os florais e ela não toma mais remédio. Você vê muita questão de ataques psíquicos, ataques espirituais nos seus pacientes, nos seus clientes, nos seus consulentes? Um monte. Existem ataques e ataques, né? E você deve saber isso melhor que eu. Quando é um ataquezinho, que eu vejo que ali a pessoa, sei lá, uma esponja, aí a gente vai cuidar, eu vou ensinar algumas coisas pra ela, beleza. Quando eu vejo que é algo que é mais grave, e daí já não é meu patamar mais, já foge um pouco, aí eu encaminho pra um amigo meu que trabalha, sabe o Augusto? Acho que você conhece o Augusto Acadroli. Eu encaminho o trabalho dele, daí ele faz cirurgia espiritual, apometria, ele tem um trabalho lindo de limpeza, limpeza de ambiente, limpeza de pessoas. Aí eu já encaminho para ele, né? Ou para algum outro profissional, né? Não é só ele. Mas quando eu vejo que eu não consigo ali, eu encaminho. Mas tem bastante, né? Principalmente quem é mais aberto. Que a gente vê muito essa questão, né? Nossa. Agora, tomando aquele cuidado, né, gente? Porque nem tudo também é espírito. Você não é tão gostoso, tão gostosa assim para todo mundo querer você e querer um pedacinho de você. né? Vamos assumir um pouco das responsabilidades, porque muita coisa não é espírito, não. Muita coisa é lerdeza mesmo, é falta de atitude, não é? Então a gente precisa procurar um motivo para se amar, né? Até a gente aprende a amar o outro e vamos buscar a felicidade, né? Sempre nós estamos aqui. Todos nós trabalhamos com isso, mas ninguém pode remover uma pedra sem que a pessoa dê o primeiro passo, né? Ninguém. Infelizmente, se a pedra é sua, querida, ninguém vai remover. A gente dá aquela força, e se você, né? Mas é a alavanca. Pega essa alavanca e tira essa pedra do seu caminho. Mas, né? Não vamos culpar tudo o mundo espiritual, não é? Uhum. Porque senão fica uma terceirização. Aquela coisa, é sempre o capeta que tá tentando, é sempre um irmão inferior nunca que tá tentando. É a minha responsabilidade, né? Eu tenho uma história para ilustrar isso daí, que eu teve uma época que eu tinha essa mania de achar que tudo era ataque, né? E eu tenho muito sensibilidade no plexo. Quando eu sinto o plexo, ai meu Deus, alguma coisa. Mas o plexo mesmo ou abaixo do plexo? O plexo aqui, ó, fecha aqui. Aí eu já sei que o negócio já não é tão legal. Só que daí teve uma vez que eu jantei, eu fui jantar e no alimento tinha páprica. Eu não sabia que tinha páprica e páprica me faz mal. Depois que eu comi, eu comecei a sentir dor de estômago. Aí do nada, eu tava lá, nossa, eu tô sendo atacada. Meu Deus, eu vou morrer, não sei o quê. E aí eu liguei pro Augusto, pelo amor de Deus, eu tô sendo atacada aqui. Aí o Augusto, muito sensitivo, não, Ju, calma, eu acho que não é nada. Vê o que aconteceu aí, que não sei o quê. E aí, beleza, aí eu conversando... Atacada pelas suas neuras, no caso. Aí eu falei, gente do céu, e rezando Ave Maria, não passava. E eu dava o terço, não passava. Eu falava, gente do céu, eu acho que não é ataque. Aí conversando com a pessoa que cozinhou, não, eu usei páprica. Pô, eu não acredito, por que você não me avisou? Então, assim, gente, vamos ter discernimento. Porque ninguém vai chegar na mesa e falar assim, olha, eu usei páprica hoje. Mas assim, né, vamos primeiro... Peraí, deixa eu ver o que eu comi, deixa eu ver onde eu andei, se eu dormi, né? Tem muito caso assim também. Eu tô com muita ansiedade, eu vou morrer que não sei o quê. Mas como é que foi seu dia? Eu tomei 4 xícaras de café.
Eu não sei porque que eu tô ansioso. Eu tô sendo atacada, gente. Né? Então vamos ter discernimento também, né? Então é bem isso. Vamos olhar primeiro pro que tá acontecendo. Depois a gente vai pensar no espiritual, né? É aquela coisa, né? A pessoa pinta o cabelo de azul, depois não quer que ninguém olhe pra ela na rua, né? Isso, exato. Pinta seu cabelo de azul, eu acho lindo. Eu vou pintar o meu um dia de azul, porque eu gosto muito de tudo azul. Mas tenho certeza que eu vou virar o centro das atenções. Né? Então é só isso. Né? A pessoa não tá te criticando, a pessoa tá te admirando. Né? É que as pessoas têm tantos traumas, não tem? Sim. As pessoas vêm pra gente com tantos traumas, com tantas histórias, com tantas dores, com tanto sofrimento, não é? E às vezes aquilo que elas acham que estão que estão sofrendo, na verdade, é consequência de pensamentos, é consequência de. Né? É aquela pessoa que acha que os amigos não gostam dela, se afasta dos amigos, se afasta da família, fica sozinha. Gente, se alguém está sozinho, é porque se afastou de todo mundo. Porque ninguém precisa ser sozinho, né? Ninguém. Até dois cachorros vira-lata andando lado a lado na rua, não estão sozinhos. Uhum. Né? Não tem. Você passa, você vê uma pessoa em situação de rua, ela tem 3, 4 cachorrinhos com ela, nem ele está sozinho. Verdade. É porque ele não quer ficar sozinho, ele tem companhia, deita com os cachorrinhos, dorme lindamente. E geralmente eu até ajudo quem dorme com os cachorrinhos ali, porque eu acho lindo ele estar com os bichinhos, né? E assim, então a solidão é uma busca, né? A solidão é uma coisa que não acontece. A solidão, não a solitude que é maravilhosa, né? Eu adoro a solitude, mas a solidão que dói, que machuca, essa é uma conquista diária das pessoas. É uma luta para ficar sozinho. Essa solidão que você diz que dói, eu lembro muito, voltando a falar dos florais, eu lembro muito do Water Violet, Sim, né? sim, Que é claro. a pessoa que vai se isolar do mundo. Então, sempre toma cuidado com isso. A pessoa é muito introspectiva, é a introspecção, beleza. Mas se é uma solidão que dói, não vamos olhar por que tá assim. A gente, é lógico que tem situações e situações, a gente vê muito nisso em idoso, né? Que aí a família vai se afastando, a pessoa vai ficando sozinha e tal. Mas existem pessoas que escolhem ficar sozinha para se afastar de uma sociedade, dos amigos e tal. E pode saber que tem uma dor ali que tá cutucando. É o gatilho, né, que a gente fala. É quando você entra com mímulos, por exemplo, que a pessoa tá naquela situação que ela já não se reconhece mais. Ela já nem sabe quem ela é mais. Ela perdeu tudo. Ela perdeu o bom senso, perdeu a boa vontade, ela perdeu tudo. Por exemplo, o Mimulus, ele é um floral que quando você aplica numa pessoa que está numa situação já que ela já não consegue mais se enxergar dentro de uma relação. Ela já não tem afetividade, ela já não consegue mais transmitir afetividade, porque tem isso. Que a pessoa, quando não recebe por muito tempo, ela deixa de transmitir. Exato. Deixa de transmitir. Aí eu vejo às vezes o terapeuta falar assim, não, mas o Mimulus, ele traz a coisa da sensibilidade, ele traz não sei o quê. Eu falo, tá, o que é sensibilidade? O que é sensibilidade? Qual é o filtro da sensibilidade? Qual é o filtro, né? Então vou entrar naquelas questões das 5, 6 fórmula, 5 ou 6 florais dentro de uma fórmula, né? Não vai ativar, não vai alcançar. Por quê? Porque fica igual chumbeira, né? Você atira para todo lado. E como o ser humano está precisando do básico, como o ser humano está precisando do básico. E que é amor, né, Ivan? Que é amor. Né? Que amor. Você vê, por exemplo, nas sessões de Theta, as sessões de Theta Healing, a gente vai caçar a origem de alguma bloqueio, alguma crença que a pessoa tem. Então ela vai pro inconsciente dela, a gente vai caçando. No fim, é tudo falta de amor. Falta de amor. É tudo falta de querer ser amado, sentir ser amado, aceito, acolhido, que vem tudo do amor, né? Então, o que falta no mundo é amor, não adianta, gente. Todo mundo precisa se sentir amado. E é uma das coisas que eu bato muito na tecla da sessão do Anjo da Guarda. E por que é tão especial? Porque traz essa noção de que eles são amados. O Anjo da Guarda para mim, é um assunto à parte que nós vamos ter já finalizando, uma boa parte já finalizando, para a gente falar sobre o Anjo da Guarda. Porque Anjo da Guarda hoje tem tantos nomes. A gente vai falar sobre isso. Tem tantos nomes. De nome. E estilos também, né?
Porque anjo vem de energia primordial, né? Anjo não é o que as pessoas imaginam. Anjo é um buraco um pouquinho mais embaixo, né? Se você pegar um anjinho, né? Como as pessoas costumam falar, um querubinzinho. Ele é maior do que essa sala 10 vezes. A energia dele chega aqui e arrebenta. É uma energia absurda. E o povo lida com o anjo como se fosse aquele anjinho do altar da Igreja Católica, né? E mesmo que muita gente demoniza, são anjos também. O que as pessoas demonizam. Então nós vamos falar sobre anjo, né? A seguir. Eu só quero terminar com você a questão do floral e nós vamos entrar em anjos. Eu tenho uma preocupação não, se ocupar é uma coisa horrível, mas eu tenho um pensamento, às vezes, digamos que de cuidado com os florais, como eles estão sendo tratados hoje, tá? Não dá para você ir no cabeleireiro e ele tentar te prescrever um floral, a menos que ele tenha uma formação para isso, geralmente não tem. Ou o farmacêutico também, se ele não tiver uma formação floral, porque hoje muitas farmácias põem o que tem, né? Você prescreve ali, vamos supor, um Esco, ele vai lá, ele não tem como, ou ele não tem pronta a fórmula Esco, ou ele vai pôr o que ele tiver. Se ele não tiver o 5, vai colocar 4. Já aconteceu isso comigo. Tá? Aí, eu já não prescrevo mais floral, a não ser aqui em São Paulo, sim. Mas, pelo meu consultório em Goiânia, eu já não faço mais isso. Eu tenho o meu kit e eu faço, porque eu sei o que eu tô dando. Porque o floral é o seguinte, entra naquela, se não fizer bem, mal não faz, então põe o que tem. Você já passou por isso, né? Eu já passei pela situação da pessoa falar assim, olha, a farmácia falou que não tem essa essência, posso deixar sem? Aí, assim, poxa, eu montei um buquê, né, que eu falo. Uma vai ajudar a outra, aí você vai tirar uma, eu não sei o que vai acontecer com você. Eu não me responsabilizo. Você não pode trabalhar, por né? exemplo, você não pode trabalhar, por exemplo, um floral para ansiedade, tá? E você trabalha com um floral, por exemplo, agrimone para ansiedade, mas você deixa ele puro, mas a pessoa não é só ansiosa. A pessoa tem ansiedade e de repente tem ali um reflexo do mutismo, alguma coisa, ela fica embotada. Aí você tira o que ele tem para sobreviver, que é a ansiedade. E aí? Eu sempre eu costumo, né? Indicar o agrimone com o resp junto sempre nas minhas fórmulas. O resp sim, junto, porque sim. Mas é o SOS, né? A única fórmula que o Dr. Bá deixou. É o resp, o de resgate lá. Eu coloco junto com a agrimone, porque a agrimone é uma essência forte. Eu não sei como é que vai estar a pessoa. Mas eu gosto do agrimone, eu acho ele fantástico. Eu coloco os dois juntos. Eu acho ele fantástico, mas tanto dentro da fórmula, como ele é associado a um outro, onde a pessoa tenha tem um frescor, tem uma... Sabe? Porque não adianta você tirar a ansiedade, você não põe nada no lugar. O agrimone é delicado, precisa saber trabalhar. Muito. Né? E aí, se a pessoa tira o resco, por exemplo, no meio da... Não, aí eu não dou a fórmula, eu falo não. Não vai tomar. Ou ele sem pet, sem nada, quer dizer, aí você põe a pessoa louca, né? Não, a gente vê aquela barbaridade. Hoje em dia tem muitos bons formadores de terapia floral, mas tem que tomar cuidado mesmo. Tem que estudar, gente, tem que ler. Leia as obras do Bá, entenda como funcionam os florais, porque eles vão mexer, eles não vão... O que eu vejo muito assim, bom, eu sou paciente e você é o terapeuta. Eu tô com medo. Mímulos. E dá os 4 lá do medo. Vê por que a pessoa tá com medo. Caça. O Mimulus, eu não uso ele para medo. Por incrível que pareça. Eu uso ele para ausência. Tá vendo? É a visão que você tem desse aí. Eu uso ele para ausência. E nunca para medo. Nunca para medo. Porque se você for pensar o Mimulus, ele fala do quê? Ele fala da nossa sensibilidade exacerbada. Que se dá através, né, das perdas, das separações, dos abandonos e de tudo mais. Exato. Então, o medo em si, eu não gosto dele. Eu não gosto. Eu acho que ele fragiliza
Ele vai trazer uma outra sensibilidade que você não vai conseguir lidar. A não ser que o medo seja emocional. Só emocional. Uhum. Mas se for medo de outras coisas, e o povo lasca o mimos, né? Lasca o mimos, entende? Aí a pessoa fica mais sensível ainda. Exatamente. Então tem que estudar, gente, não adianta. Tem que ler o Bach, tem que ler os livros, as literaturas que e tem. de preferência você trocar muito tempo com o terapeuta antes de você começar a lascar floral em todo mundo, né? Sim. Eu tenho mais de 30 anos com os florais e eu até hoje eu tenho muito cuidado. Jamais eu faço Jamais eu faço de brincadeira. Uhum. Jamais eu faço, não, isso aqui já tá bom. Não. Eu tenho 3 ou 4 parâmetros de conferência. Porque o floral de Bach não é brincadeira. Não é. Eu descobri isso. E você experimentou os outros florais? Que apareceu floral todos lados, né? Não. Apareceu os florais de Minas. Não. Eu nunca tive oportunidade, assim, mas eu só experienciei os florais de Bach, né? Os outros nunca tive. Nunca. O único do Saint-Germain que eu tomei é o emergencial. Emergencial, que é fantástico. Que eu, por um motivo, tinha lá em casa, por alguma situação X que eu precisei usar, mas eu nunca tomei. Um que eu sou apaixonado, mas não vou falar aqui, senão as pessoas vão achar que é o baú de Pandora, né? Que vai poder, que vai ser a caixa de Pandora, né? Vai ter todos os malefícios e os benefícios do mundo. E não tem. Né? Então eu não vou falar aqui, mas é fantástico. As pessoas podem estudar também esses florais também de Saint-Germain, que são maravilhosos. Tem outros sistemas que são maravilhosos também. Tem. Alguns de cristal também, são bem interessantes. Eu vi uns cristais também. Bom, interessantíssimo tudo, mas vamos agora para a cereja do bolo. Nós vamos falar agora sobre o anjo. Vamos lá. Sobre anjos. Anjos na sua plenitude. Você viu meu anjo? Não, eu não vejo, Ivan. Eu não vejo nada. Então, sinto quando eu tô em meditação, né? Eu não sou assim também muito alecrim dourada, não. Eu sou quando eu tô em meditação. Então, como que funciona o anjo na minha vida, né? Como eu disse, né? Quando eu era pequena, eu sentia algumas presenças que eram muito boas e outras que eram muito, muito ruins. Essas muito boas me traziam muito acalento e muito conforto, muito colo. Porque quando eu era pequena, eu era muito tímida, né? Eu tinha medo de tudo, era super medrosa. E aí eu ficava muito sozinha, né? Eu não brincava com as outras crianças. E aí essa presença não me deixava ficar triste. E quando eu ia na missa com a minha avó, na igreja que eu ia, tinha muitas pinturas, né? De anjos, de santos e tal, de algumas passagens bíblicas. E os anjos, eu ficava olhando assim, sabe? Eu ficava paralisada olhando aquela figura com asa. E pra mim fazia sentido. Então, sim, de alguma forma, depois eu entendi que a presença que eu sentia muito boa era de anjo. Mas beleza, esqueci, fui pra vida, beleza. Quando eu comecei a estudar o Theta Healing, a gente foi fazer a gente aprendeu a fazer a ferramenta de leitura do anjo da guarda. E eu me identifiquei demais. Eu falei, gente, que fantástico isso. Mas beleza também. Porque a minha cabeça, olha só, né, gente? Eu tinha medo de falar com o meu anjo da guarda. Então, eu não ficava treinando muito a leitura de anjo em si. Mas, enfim, aí comecei a trabalhar só com o Theta, com as outras ferramentas. E um dia, numa meditação, eu tava meditando e veio uma vozinha, treina a leitura do anjo da guarda. E eu comecei a treinar a leitura do anjo da guarda com as minhas colegas terapeutas. E elas falavam, nossa, Ju, durante a sessão, né? Nossa, Ju, eu tô sentindo a presença dele aqui. Nossa, que sensação fantástica. E eu comecei a receber feedbacks muito bons. E aí, eu comecei a me aperfeiçoar. Eu comecei a fazer mais leitura cada vez mais. Eu comecei a estudar, ler também, as informações que eu recebia também para ver se eu não era maluca, né? Sim, claro. E quanto mais eu fazia sessão, quanto mais... é muito tênue, né? Pra ficar um trabalho sério também, né, Ivan? Não dá pra você ficar viajando na maionese, né? Ainda mais quando o assunto é anjo. Então eu fui... me aperfeiçoando cada vez mais, treinando pra caramba, até que eu comecei a perceber que as informações que os anjos passavam da pessoa eram aprendizado também pra mim. Então, muita coisa que eu sei de anjo, que eu vi de anjo, foi aprendendo fazendo sessão. E aí eu pegava livro e falava, nossa, realmente é isso aqui. Você conseguiu simplificar a questão dos anjos? Então, sim. Porque o que acontece, né? O que eu recebo de comentário?
As pessoas, elas acham que anjo é uma coisa que tá lá no altar da igreja. Não acha que é uma coisa que tá aqui do lado conversando comigo. Então eu comecei a perceber que elas tinham esse abismo entre o anjo e elas mesmas, sendo que é um ser que tá super pertinho. Então eu comecei a ensinar elas. É o que eu prego muito no meu Instagram. Gente, anjo é seu melhor amigo. Ele tá aí do seu lado, você pode conversar com ele o dia inteiro. E aí tem um livro de uma autora irlandesa que eu gosto muito. Eu sempre recomendo para as clientes. Eu falo isso em todo podcast, que é o da Lorna Byrne. Sim. Você conhece ela? Ela vê anjo. E o primeiro livro que ela escreveu é o Anjos em Minha Vida. Numa linguagem muito simples. Eu vejo também. Ai, que lindo, mano. É complicado isso. Ai, mas deve ser lindo, porque É complicado. eu vejo só em meditação, quando eu tô em sessão. Então eu já vi de tudo quanto é jeito. Igual você disse, né? Concluindo, tudo que eu aprendi foi o que eu vi em sessão e que eu li em livro. E muita coisa, às vezes, difere da opinião de estudo de outras pessoas e tá tudo certo. Porque, pra mim, é tudo a mesma coisa e a gente vai interpretando de formas diferentes. Eu acho que você vê mais do que você fala. Eu penso que você vê mais do que você fala e você vai me desculpar, mas eu não sou conhecido por ser muito bonzinho. Sou conhecido por ser sincericida. Eu sinto que você ainda tem uma dúvida, meio uma cabeça meio científica para lidar com isso, então você nega o que você vê, o que você sente. E eu vou te dizer uma coisa, se você não liberar isso, você não vai viver a plenitude deles. Ai, Ivan. Eu coloco 80, 100, 200 pessoas dentro de uma sala num curso, como já fiz, no mundo inteiro. E as pessoas, literalmente, elas sentem os anjos encostarem nelas, tocarem nelas. Porque naquele momento eu consigo quebrar isso. E você é muito especial para você ficar segurando isso. Libera isso, solta. Vou trabalhar essas crenças em mim. Solta essas asas, porque você é mais do que você diz. Tá? Eu acho isso fantástico, gosto dessa parte da humildade, acho isso lindo. Só que para nós que trabalhamos com eles, nós temos que ter um mergulho. E esse mergulho é aceitar. Eu tô trabalhando isso aos poucos, Ivan. Porque realmente eu tenho essa cabeça, além de eu ter cabeça científica, eu tenho muito medo de... como é que fala? Será que é mesmo? Tá. Bem-vindo ao mundo. Né? Bem-vindo ao mundo. Todos nós somos chamados de malucos e doidos. Nós somos aquela portinha no final a última portinha no final do corredor do lado esquerdo, e bem baixinha a pessoa entra de 4. Nós somos isso. Então quem chega pra gente já não está mais questionando essas coisas. Elas estão buscando o que nós temos, que está além da imaginação do cotidiano. Então, maluca, você já é chamado. Pode ter certeza que chamam você de maluca, assim, de babona. Então a gente, vamos aceitar que dói menos? Porque a gente é assim, enquanto estão precisando da gente, nós somos uma tábua de salvação. Depois nós somos malucos. Mas está tudo bem. A nossa missão não é ser aplaudido. Nossa missão é acudir quem estende a mão pra gente estender de volta. Sim. Tá? Isso é verdade. Então para com essa história, porque nós já somos malucos, né? Nós já estamos aqui catando mosca, minha filha. A gente está correndo até de avião com estilingue, tá? E tem que aceita que dói menos. Na verdade, sentir, eu sinto alguma coisa, mas eu tenho que estar muito sutilizada. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz até um stories, que eu fui numa padaria tomar café e tinha uma nenenzinha que não parava de chorar. E aí o pai dela pegou e foi lá pra uma areazinha que tinha lá, e essa menina não parava de chorar. Eu falei, gente, por que eu tô aqui, né, bruxona? E aí eu comecei a mandar a luz pra ela, e quando eu olhei, eu vi que tinha 2 anjos do lado dela. Olha só. Que, sabe quando não é ver, assim, é sentir. Ai, gente, ela quer o quê? Botar uma coleira no anjo, ela quer prender o anjo na gaiola, porque senão, e pra mostrar pra todo mundo, porque senão ela não vai se convencer. Meu Deus. Ah, não, Juliana, tem dó, querida, não. Eu tô aprendendo, Ivan. Você tem que aceitar. Constante aprendizado. Mas tem que aceitar, querida, tem que aceitar, porque a gente vê pela sutileza, tá? Sim, eu tô aprendendo isso ainda. Os anjos sempre estiveram perto de mim. E eu tive fases de negar, porque eu tenho toda uma formação dentro da ciência também. Eu tive fase de negar isso, tá?
Nossa, me entende. Até que eu levei uma pancada, literalmente, para acordar. Uhum. Acorda antes da pancada. Tá. A pancada geralmente é muito dolorida, né? Vivencia isso, não tenha medo de falar sobre isso, tá? Eu vejo um processo de uma pessoa incrível, mas que está com medo de se abrir. Pode falar. Aqui só tem maluco. Todo mundo, maluco aqui, maluco ali na técnica. Quem está nos assistindo também é maluco, graças a Deus. Graças a Deus, somos todos malucos. Porque a gente já saiu da caixinha. Uhum. Pula fora dessa caixa. E você é incrível. Eu vi os anjos do seu lado. Eu vi aqui. Eu sei. Eu vi. Tinha um monte. Encheu-se aqui de anjo. Então, minha querida, vivencia isso. Eu acho que é um processo, porque assim, eu comecei a ver mesmo em meditação, quando eu entro em teta. Sim. Então pode ser que na minha cabeça, e eles mesmos acho que entendem isso, que eu preciso tirar essa coisa muito mental, porque eu sou uma pessoa muito mental, para poder ir aceitando aos pouquinhos, sabe? Então eu entendo que seja um processo. E para Eles eu passaram muito aqui em você agora, aqui, como se pegasse aqui, assim, ó. Ai, Ivan! Como se pegasse aqui, assim, e você sentiu. Eu sinto eles. É incrível a energia de anjo. Eles são maravilhosos. Mas para eu me sentir segura, por exemplo, eu não tenho segurança de chegar, tem um anjo ali, seu. Eu não sei fazer isso. Mas quando eu tô em meditação para uma cliente, eu fico segura. Porque eu já tô em teta, eu já tô lá com o Criador. Então isso me traz segurança e aceitação para eu poder chegar nessa fase aí tua. Então calma. Todo mundo com muita calma. Racionalizando o anjo. Eu já vi de tudo mesmo, viu? Agora, racionalizando o anjo, mas tá certo. Tem que ter uma aceitação para minha cabeça, sabe? Eu entendo que é o processo. É que nem, por exemplo, quando eu comecei a fazer a leitura de anjo, eu fazia de todo mundo, né? O meu eu tinha medo. Olha que crença, gente. E engraçado que essa crença eu trabalho hoje nas clientes. Falo, você não tem que ter medo. Né? E entende como é aquela. A gente volta lá no começo. Entende como o terapeuta tem que se cuidar também? Porque como que eu vou, né, ver uma coisa que daí eu não vejo o meu e tenho medo? É aquela história que eu sempre bato nessa tecla com vocês. Quando eu pego alguém mais, ainda mais, tá próximozinho de dar o salto quântico, né, mas que tá ainda meio receoso. Então eu tô te conhecendo hoje. Você sabe que eu estou te conhecendo agora, porque eu já tinha ouvido falar de você, mas estou te vendo pessoalmente agora. E eu só sei que vocês vêm quando vocês chegam na porta, porque o meu produtor não me manda nada, mas já sabe que não adianta mandar, porque eu nem vejo, que aqui tudo é feito dessa forma, de surpresa para ser de verdade. Tá? Então, quando chega e está nessa fase de transição, eu digo, gente... se vocês têm medo de ser chamado de maluco, sinto muito. Você já está sendo chamado de maluco. Já é. No mundo, você já é. Se acharem que você está... se você acha que vão te chamar de picareta, vão sim. Vão, porque as pessoas, quando elas não compreendem, elas atacam. Isso tá acontece certo? muito. Isso acontece. Então, o que acontece? A gente vai viver nessa corda bamba. O nosso mundo, a gente não anda numa corda, a gente anda, sabe no quê? Numa corda de violão. Não a corda, é uma corda de violão. E ela faz barulho. E ela é baguncenta mesmo, sabe? Então, quando a gente está nessa corda, querida, não tem jeito. O mundo vai te cobrar. O mundo vai te sacanear, mas você vai sorrir. Tá certo? Igual aconteceu comigo uma vez. Acho que foi... Onde que foi, gente? Acho que foi na Espanha. Tem muitos anos isso. Tinha um senhor, ele dizia assim... Mas como você tenta convencer as pessoas de uma coisa tão absurda, de uma coisa tão não sei o quê, eu não sei o que lá. Ele não tinha um fio de cabelo na cabeça. Eu falei, é difícil mesmo. Eu falei, por exemplo, o senhor está sendo protegido por um anjo agora. Ele simplesmente se compadeceu do senhor estar nesse ar-condicionado sem cabelo e ele está cobrindo a sua cabeça agora. O senhor está sentindo? Esse homem começou a chorar. Ai, tadinho. Porque a cabeça dele estava tão quente, tão protegida, ele começou a chorar, né? Então, às vezes a pessoa tem que acordar assim.
Você tá entendendo? Tem que acordar assim. Que eles vão desafiar a gente onde a gente estiver. Teve uma vez que eu postei, foi um corte que eu fiz, que eu fui no Semente quando era presencial. Sim. E eu fiz um corte falando, né, que quando eu faço a leitura eu sei quando a pessoa é espiritualizada ou não, porque Claro. o anjo ele chega todo amoadinho, ele chega triste, dá pra ver, ele chega apagadinho e tal. E explicando que na leitura, que daí a pessoa vai se abrindo, o anjo vai tomando brilho, a asa dele vai abrindo, fica a coisa mais linda do mundo na visão. E nossos comentários, né? Algumas pessoas falando besteira lá. Ah, é uma pessoa que tá afastada da luz, né? Eu só Claro. bloqueio, E vão não vai falar. tumultuar aqui, E sabe? vão falar assim, tipo, eu quero dessa ervinha que você tá fumando, eu quero isso que você tá tomando, né? Eu falo, eu só tomei Semacol na vida, né? Tomei vergonha, eu tomei atitude, eu tomei linha, eu tomei um monte de coisa. Falei, mas isso que você tá falando, não, querido. Mas foi só nesse Você também. escuta. Graças a Deus eu nunca tive ataque mesmo. Ah, assim. mas a gente tem. Mas tem, eu vejo na internet que tem um pessoal bem maldoso. Eu assim. fui num podcast e eu disse que as pessoas, ou falei no meu, não sei, é um corte. Que eu falei sobre amor. Eu falei, gente, Deus é amor. Tudo aquilo que não for amor não é Deus. Deus não pode produzir o mal. Eu falei, Jesus veio trazer o amor. Por que as pessoas ficam botando na conta de Jesus tanta perseguição, tanto ódio, tanta raiva? Ah, pra quê? Se eu tivesse chamado todo mundo de um palavrão, tinha sido melhor. Eu recebi 1 milhão de cacetadas. Jesus veio com a ira de Deus, trouxe a vingança de Deus sobre o homem. Eu Olha falei, não, crença, gente, né? é outro Tá vendo? Deus, é outra coisa que vocês estão falando. É uma crença muito comum que o pessoal tem. Inclusive, é uma questão que eu trato também. Com as clientes vêm achar que Deus julga, que Deus é do mal, né? É uma coisa que eu sempre tô falando em live. Que eu falo, não, gente, Deus não vai julgar você. Mas esta pessoa com certeza julga. Essa pessoa com certeza julga. Com certeza é malvada. E ela então com ela certeza vai foi muito julgada também. Então ela traz vai isso. jogar, né? ela vai jogar isso na conta de Deus. Tipo, ela julga, ela foi julgada, ela aprendeu de alguma forma. Tem uma história. É porque a gente aprende, na verdade, assim, né? Quando a gente é pequena, se você não fizer isso, Deus vai ver e vai te castigar. A gente aprende isso. E a gente certeza. cresce. Aí, quando a gente fala que Deus é amor incondicional, a gente fala, pô, mas é aquele Deus que me julga e é amor, então como é que funciona isso? Aí a gente acaba achando que amor também é alguém que te aponta o dedo, vira uma bagunça na cabeça. É porque a mãe ama e castiga, o pai bate, ama e castiga. né? Então, ó a bagunça. Então, e isso a gente consegue trabalhar no Teta. É maravilhoso isso, é uma libertação. A gente pega, porque muitas sabe aquela coisa assim, ó, que a mãe bate no filho e fala, eu tô fazendo isso porque eu te amo. E lasca a cinta. O que a pessoa aprende? Que amar dói, que eu tenho que apanhar pra alguém me amar. E aí acha um parceiro na vida que também vai... Ou uma parceira. Então... Que vai maltratar de alguma forma. Que vai maltratar, exatamente. Então ela atrai aquilo pra ela, o Teta quebra. Não. Você merece receber amor, a definição do criador de amor. E não só receber, ela começa a aceitação dessa dor. Exato. Ela acha que não pode viver sem essa dor, sem esse maltrato. Exatamente. Isso nós vamos ver em praticamente 100% da cliente que chega no consultório. Uhum. Eu imagino no Teta como isso resolve, como isso acontece. Imagina como acontece, porque não deve ser fácil. Deve ser uma loucura. O Teta é assim, eu vou guiar a pessoa numa meditação e ela vai acessando informação. Nem sempre na primeira sessão ela acessa uma informação dessa, que a mãe batia e falava que amava. Geralmente ela vai acessar um namoradinho da escola, ela vai acessar uma infância aleatória, né? Alguém que roubou a paçoca dela no lancheiro. Então aí beleza, aí até ali que ela consegue chegar tranquilo. Numa outra sessão ela pode então acessar porque ela a mãe. Vai enganar, né? Isso na terapia, na psicanálise, a gente sabe disso. Vai fugindo. Na psicanálise, a gente sabe dessas fugas, né? A pessoa chega e fala assim, meu pai me olhava de um jeito estranho. Eu leio o texto todinho e falo, meu Deus, o pai olhava de um jeito estranho. Eu tinha uma cliente o pai tratava de um jeito estranho. O pai, sabe, eu já sabia o final da história, mas aí você tem que esperar um ano. Ela tem que criar consciência. Mas hoje não mais, né? Hoje eu trabalho com a psicanálise ultra rápida.
Hoje não. Eu não tenho mais nenhum laço com a psicanálise tradicional. Eu sou psicanalista da parte holística. Sou psicanalista holístico. Minha formação foi da clássica, mas eu sou holístico, porque eu não tenho mais paciência para 5 anos de terapia com alguém. Eu enjoo do paciente rapidinho, eu tenho que botar ele para correr. Eu acho que o tempo máximo que eu fiquei com uma cliente foi 6 meses. Eu não tenho essa paciência. 6 meses. Eu rapidinho boto para correr, porque a gente sabe qual é a questão, a gente sabe qual é a situação. A pessoa precisa entender, né? Porque nós fomos criados para honrar pai e mãe. E temos que honrar mesmo, independente de quem eles forem. Mas honrar pai e mãe não é ficar cego. É a gente entender os malefícios que vieram da criação. E se libertar. No Teta a gente fala que a gente consegue honrar pai e mãe ancestral também, a partir do amor, né? E do perdão. Exatamente, no perdão a gente trabalha demais no Teta Healing. É o perdão. Muito perdão. Eu escrevi recentemente um livro, lancei recentemente, Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual. Eu vi. Que é exatamente porque quem não perdoa seu pai não prospera. Não prospera, exato. Quem não perdoa sua mãe não prospera emocionalmente. Embora quem crie o emocional na criança seja o pai, não a mãe. E quem dá a base do material não é o pai, é a mãe. É a mãe que a vida inteira junta lá com o CRA para poder alimentar a prole, comprar roupa, comprar remédio. É a mãe que, a grande administradora de uma casa é a mãe. É a mãe que ensina o filho como ele vai lidar com o dinheiro. É a mãe. Exato. Enquanto quem ensina sobre amor é o pai, mesmo que ele seja ausente. Olha que coisa. Sim. E né? é um trabalho, assim, é um trabalho dolorido até. Muito! Porque a gente carrega essa questão de querer honrar nossos pais, né? A qualquer custo. O que eu vejo muito é assim, eu não quero que minha mãe sente dor, eu tenho que carregar essa dor pra ela, sabe? Sim. Porque é muito essa coisa de afeto, então é muito delicado trabalhar com isso, bem devagarzinho. No Teta a gente trabalha também, afogando a pessoa em amor incondicional o tempo todo, pra ela poder liberar. E aí, eu uso os florais nesse sentido também. A pessoa faz a sessão de Teta e ela vai mantendo com os florais. Sim. Até uma próxima sessão. Você consegue ver a dificuldade que as pessoas têm em visualizar quem realmente é o pai e a mãe? Porque se eles visualizassem, é como se eles deixassem de amá-los. Então cria uma persona, cria um personagem. Esquece a ausência, esquece tudo e se transforma os protetores desses pais. Então, no Teta, como que funciona? Eu vou falar assim, Ivan, eu posso fazer uma leitura do seu campo? Eu vou te guiar numa meditação, você vai ficar em Teta. Eu vou falar, posso fazer uma leitura do seu campo? Quando eu faço a leitura, eu já sei a origem. Aí o criador já fala, tá lá na bisavó o problema. Tá lá no pai, tá na mãe. Então eu já sei. E aí eu vou cavando, que a gente fala que é o digging, pra pessoa e chegar na informação que eu tenho. Mas eu já sei. Né? Então a pessoa, qual que é a primeira lembrança que você tem disso? Eu tava na escola. Mas essa é a primeira mesmo? Sobe mais alto na luz branca. Vamos mais fundo. Parece que eu tô com a imagem do meu pai me olhando estranho. O que tá acontecendo aí? Aí a pessoa começa a chorar. Então você tem que ir cavando, e eu já sei a resposta. Claro. Até ela tornar consciente. Eu falar, então vamos, como é que você gostaria de estar se sentindo nessa situação? Como é que você gostaria que fosse? Aí a gente, através das ferramentas do Teta, a gente até altera a cena. Claro. Não, vamos alterar tudo, vamos mudar tudo, tá tudo bem, tá tudo em paz, tá tudo amor. Vamos fazer um exercício de perdão agora? Né? Então a pessoa mesmo que vai acessando tudo, entende? Com certeza. Mas eu já sei lá. Eu já sei onde tá a resposta. Mas eu não posso falar, tá lá, ó. Jamais. Eu fiz uma paternagem no processo xamânico que veio tudo. E veio tudo mesmo. E coisas assim que eu já era formado a uma cara, já era terapeuta e veio informações que eu não imaginava. E foi dentro de uma paternagem que eu fiz com um indiano dentro de um processo xamânico. Eu fiz uma regressão que veio um monte de tranqueira que eu fiquei, nossa, mas aí eu já estava preparada para ver, né? Eu acredito que só vem essas informações quando a gente já tem consciência, já tá preparado. Mais uma vez você fazendo a linha
a linha da equação perfeita. Não. Você não está preparado a nada. Mentira. Para com isso. A gente não está preparado para nada, amor. A gente está confortável em ficar desconfortável. É isso, entende? Sai dessa, olha, sai disso, preparado. Juliana, que você é muito especial para isso. Não faz isso com você. A gente não está preparado para pancada. A gente está confortável em ficar desconfortável. Porque é uma pancada na nuca. Sim. Né? A pessoa está aqui, ela fala assim, ai, hoje eu vou no centro, eu faço um trabalho de caridade. Eles adoram essa coisa de caridade, né? Tenho horror à caridade. Eu tenho amor pela misericórdia. Caridade é você supor que alguém precisa de você. Uhum. E todo mundo tem um Deus que habita. Então nós somos todos iguais. Ninguém precisa de ninguém. Tudo que você fizer está fazendo por você mesmo, de bom, de ruim, por você mesmo. Aí a pessoa fala assim, aí você chega na pessoa, ela está assim, eu sou muito caridosa, eu sou muito bondosa, eu sou muito não sei o quê, eu tenho muito conhecimento, aí faz uma regressão, se vê numa situação. Regressão assim, né? Às vezes uma vida passada. Se vê numa situação que era um ser rastejante. Era uma cobra em formato de pessoa. Só da pessoa estar afirmando isso pra ela mesma é ego, né? Ela leva um susto. Ela leva um susto enorme. Aí ela vem arrebentada. Por quê? Porque ela se acha o suprassumo. Por que eu bato essa tecla? Se você está encarnado, não é grande coisa não, meu amigo, minha amiga. Vocês estão encarnados, irmãos? Fez muita cagadinha. Muita cagadinha daqui à toa, né? Muita cagadinha. E eu te cutuquei em relação a você falar do seu ego aí, do seu chakra umbilical, isso é o ego. Então o ego faz muito isso. Eu não estou pronta, eu não tenho certeza, eu estou buscando, eu estou me libertando devagarinho. O ego faz isso. O ego negativo faz isso. Sim, então você libera esse ego negativo, você mostra meu ele no eu, positivo. meu eu inferiorzinho com medo aqui. Né? E você é incrível, você tem anjos lindos perto de você aí. Obrigada, da hora que você entrou a ouvir, né? Da hora que você entrou a ouvir, certo? Eu tenho umas 10 camisas ali, todas azuis. Eu escolhi o seu tom. Eu sei, né? Isso foi papelzinho dos meus amigos aqui. Você tá todas azuis, mas eu escolhi o seu tom. Então você veja que a relação é muito forte. Então aceita isso, pega isso. Minha querida, hoje você então faz um atendimento mais amplo. Você atende com o Theta Healing, você também indica os florais, não é isso? E esse o seu atendimento. Eu faço atendimento, o Theta Healing eu trabalho junto com os florais, né? Eu não faço separado, Sim. porque é igual você falou, claro, né? Aí não tem mais outra. paciência de ficar um ano. Não, vamos lá para a origem do negócio. Vamos lá fazer uma meditação, já vamos caçar. É igual você não tem paciência para quem tá começando. Não, gente, mas as pessoas estão assim hoje. Ninguém quer mais fazer 10. Eu fiz 10 anos de terapia. 10 anos de Seu terapeuta ficou feliz, né? Ficou, só que assim, aí sabe onde estava o problema? Um muro marrom na minha frente, que eu resolvi com uma sessão de Theta Healing, entendeu? A gente fica assim, com uma raivinha, né? É tipo assim, eu perdi tanto tempo, poxa vida, mas tá tudo certo, com né? certeza. Eu não tinha cabeça na época. Talvez se não fosse os 10 anos, você não conseguisse ver o muro marrom também. Exatamente. Então tá tudo certo. Eu fui preparada até chegar lá. Mas eu faço o Theta junto com os florais, faço a sessão do Anjo da Guarda, e eu tenho também a mensagem do Anjo da Guarda, que é uma mensagem que eu mando, eu faço a meditação, pego a mensagem e mando por áudio. É algo mais rapidinho. Que legal. E eu fazia o atendimento popular também, que era um acompanhamento que eu dava ali por um preço popular, durante 1 hora, para quem não tinha condição, mas a minha agenda sempre tá lotada, às vezes a pessoa não aparecia, começou a me dar muito trabalho, eu tirei um pouco, mas geralmente eu converso com a pessoa, se a pessoa eu ver que a pessoa não tem condição nenhuma, eu dou um jeitinho ali de não ter encaixar. Condição é não ter mesmo. Não ter mesmo. Não é tentar tirar uma vantagem em cima do trabalho do seu irmão, da sua irmã. Tirar a vez do colega que não consegue. Porque daí, além de você usar uma coisa que você não precisa, você ainda tira a oportunidade de quem de fato precisa. Exato. Tá? E as clientes do Popular são maravilhosas, assim. Ok. E quais são os seus contatos, querida? Eu tô no Instagram como Juliana Saqueto, mas escreve Sacheto com CH. Facebook também, Juliana Saqueto. Eu tenho... Escreve Sacheto com CH. YouTube também, Juliana Sacheto.
E lá no meu Instagram, quando você entrar no meu Instagram, tem um link ali que a gente fala que é o link da bio. Você clica lá, tem todas as minhas redes, LinkedIn, YouTube, tudo lá. Maravilha. E tem o meu WhatsApp. Ficou com dúvida, quer saber alguma coisa? Clica lá, tem. E não tem tanta Me Juliana Sacheta chama. no mundo, né, gente? Não, só tem eu, graças a Então, Deus. você pode entrar lá que você vai achar Juliana Sacheto. Isso. É super importante isso. Quero te agradecer muito por você ter vindo. Eu que agradeço. Sei da sua correria. Foi ótimo conversar com você, né? O meu estilo de podcast é um pouquinho diferente. Foi ótimo, Ivan. Um pouquinho diferente, mas é a forma que eu tenho de poder tirar mais de vocês para poder passar para quem nos acompanha, né? E, como sempre digo, gente, né? Peneira. Não precisa escutar a gente tudo, não. É só o que servir para vocês. É só o que fizer sentido. Passa numa peneira, passa na outra e passa na outra. Se sobrar alguma coisa, aproveitem, né? Colhe as flores que vocês desejarem. Se não desejarem, deixa onde está, porque alguém vai colher, né? Aqui não estamos aqui para ensinar, nós estamos aqui para aprender juntos, sempre falando sobre isso. Vamos todos aprender juntos, ok? Então, que a luz esteja com cada um de vocês de uma forma muito especial. Gratidão, querida. Eu que agradeço, Ivan. Adorei falar com você. Eu também amei. Fantástico. Que a luz esteja com cada um de vocês de uma forma especial, hoje, sempre, e namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Beijo no coração, até semana que vem.